Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Com a tia Charliana, está tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês passaram o dia de ontem? Passaram bem? Que maravilha! A tia Charliana, passou muito bem. E que dia é hoje mesmo? Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. E o que será que nós iremos aprender hoje em geografia? Nós vamos aprender os tipos de paisagem. A tia vai fazer umas perguntinhas aqui para vocês refletirem em casa, tá certo? Vocês já pararam para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Vocês já observaram quais são os tipos de paisagens que tem ao redor da sua casa, pertinho? E na escola, quem que se lembra das paisagens que tem perto da nossa escola? Já pararam para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Não, pois é bom observar e parar para refletir. E esses elementos naturais, pessoal, são os solos, os animais, a vegetação e a água. Se misturam aos elementos construídos pelo homem, como a cidade, ruas, casas e estradas. E às vezes, pessoal, a gente nem se dá conta de quanto ele tem modificado a natureza, ok? E o que é uma paisagem? Vocês sabem o que é? Não? Pois a tia vai explicar para vocês agora. A paisagem, pessoal, ela é responsável por registrar vários aspectos representativos da sociedade. Ou seja, esses aspectos representativos podem ser montanhas, rios, casas, né? Prédios, praças. Nesse sentido, o conceito de paisagem amplia-se na medida em que não se limita a uma divisão geográfica. Ou seja, essa divisão geográfica está nesses aspectos representativos da sociedade, ok? Nessas paisagens que podem ser observadas. E analisando essa paisagem aí que vocês estão vendo, né? Nós temos aí montanhas, rios, né? Paisagem verde, bem linda, né? Com árvores. E ao lado dela é uma paisagem também, né? Uma paisagem com árvores diferenciadas, né? Não tão verdes, mas são árvores. Os matinhos não tão verdes, mas também são matos, ok? E faz parte da divisão geográfica, certo? E em algumas paisagens, gente, a gente pode predominar os elementos naturais, né? E os elementos culturais, que podem ser chamados também de elementos humanizados. Esses elementos naturais é a paisagem natural. É um ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Isso quer dizer que o homem ele não modificou essa paisagem, né? Suas características naturais são, portanto, preservadas, cuidadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural, ou seja, que não ocorre, né, modificação, só se for pela ação da natureza, tá certo? E o elemento cultural é o ambiente, pessoal, que apresenta elementos naturais e também
apresenta elementos culturais, ou seja, é o ambiente que já sofreu intervenção humana. Sabemos que, ao ser humano, desde os primórdios de sua existência, estabelece relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais, disponíveis para a sua sobrevivência e adaptação segundo as suas necessidades. Ou seja, nesse elemento cultural, né, observamos aí que houve uma intervenção humana, né? Observem aí nessa gravura que tem elementos naturais e também tem elementos culturais, certo? E vocês observam que teve intervenção aí, como, tia? Fazendo várias casas nos elementos naturais, perto de montanhas, de árvores. Observe também que tem muitos prédios, ruas, e umas casinhas uma pertinhas da outra, certo? Houve sim aí intervenção humana, mas isso para a sobrevivência, né, das suas necessidades diárias através da sua intervenção, né, dentro de um elemento natural, ok? As paisagens culturais, elas podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. A paisagem rural, que ela pode ser representada pelo campo, é formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura e criação de bovinos, aves e suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. Ou seja, gente, essa atividade aí rural, né, que faz parte do campo, essas atividades agropecuárias, no caso aí da lavoura, a gente pode encontrar plantação de alface, repolho, verdura, né, frutas, bananeira, laranjeira, goiabeira e outras. Criação de bovinos é criação de bois, né, de vacas, aves como galinha, né, pato, certo? E suínos são os porcos, ok? Isso tudo faz parte da realidade rural, certo? E a paisagem urbana? Como é que ela é formada? Ela é formada, pessoal, por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam as suas atividades nesse espaço. Ou seja, observem aí na gravura, né, que vocês estão olhando, que nós temos aí uma paisagem urbana, que é na cidade, né? Vários prédios, carros, ruas asfaltadas, temos aí metrô, né? Ok? E podemos encontrar na paisagem urbana, cidade, várias lojas, como de roupas, sapatos, joias, né? Podemos encontrar supermercados, mercadinhos, né? Shoppings. E aí essa cidade, né, ela fica bastante movimentada, né? Tanto de transportes como de pessoas, ok? As paisagens não permanecem sempre iguais, elas sempre estão se modificando, elas estão sempre mudando, ok? Os elementos que formam essa mudança no decorrer do tempo, né? Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais através da ação do homem, certo, gente? A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem.
Em geral, essas transformações elas ocorrem lentamente, calmamente, com o crescimento de uma árvore ou de uma plantação, certo? Isso na paisagem tanto rural como também na paisagem urbana, certo? E para que tudo isso aconteça, pessoal, né, nessas modificações, tem aí muita participação da ação do homem, né, na natureza. Nos dias de hoje, é grande, né, a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se tornam reservas florestais e parques nacionais, onde podemos encontrar paisagem natural, virgem, em que o homem não pode modificar suas características. No local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água e o ar, e etc. Mas, para a melhoria de sua condição de vida, o homem transforma esse meio ambiente para a sobrevivência, né? O progresso que o homem criou foi muitas vezes útil e produtivo, mas o crescimento da população, a indústria com sua fumaça poluidora do ar, os automóveis, os caminhões, as queimadas e o desmatamento, agredindo sempre aí o solo, né? Mostrando que é hora de repensar e planejar as alterações do meio ambiente. Ou seja, gente, o homem, ele quando vai modificar, né, a paisagem natural, ele também cria, né, às vezes útil e produtivo para você, mas também aí aparece o crescimento da população, as indústrias também vão crescendo, né? Nessas indústrias ocorrem muitas fumaças poluidoras de ar, né? Os automóveis também prejudica a natureza, né? As queimadas, o desmatamento, né? Agredindo assim a natureza, o solo, certo, gente? E a gente precisa repensar, né? Sempre aí como planejar as alterações do meio ambiente em que nós vivemos, né? Certo, pessoal? Que no caso aí são os nossos recursos naturais, né? Por meio, né, de termos aí ambientes mais saudáveis, protegidos e guardados, né? No caso, as árvores, os animais, a manutenção de equilíbrio do planeta é muito importante, né, nessa intervenção do homem, ok? Eu espero, pessoal, que vocês tenham fixado algo na aula de hoje de geografia. O meu muito obrigado. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Agradecer também pela participação de vocês no retorno das atividades remotas. O meu muito obrigado. Um grande abraço. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Um beijo e tchau, crianças. Tchau.